Oi, meninos, meninas, moças e rapazes. Estamos aqui para mais uma aula online, né? Mais uma videoaula. E aí nessa segunda videoaula a gente vai estudar, dar uma introdução ao assunto gramatical do capítulo 3, que são pronomes relativos, certo? Antes de nós entrarmos nesse período de quarentena, nós estávamos estudando as orações subordinadas substantivas, certo? E a gente vai dar uma pausa nas orações subordinadas para estudar os pronomes relativos. Por que essa pausa e por que nós temos que estudar agora os pronomes relativos? Porque lá no início, quando a gente começou as orações subordinadas, eu expliquei para vocês que existiam 3 tipos de orações subordinadas: substantivas, adjetivas e adverbiais. Nós estudamos as orações substantivas e aí, para a gente iniciar a segunda, que são as adjetivas, a gente vai precisar saber os pronomes relativos, certo? Porque quando nós iniciamos lá as orações subordinadas e substantivas, nós vimos que elas são introduzidas pela conjunção, pelas conjunções integrantes que e se, ok? Ou seja, as orações subordinadas substantivas, elas se ligam à oração principal com essas duas conjunções integrantes, conjunção que e a conjunção se, ok? No caso das orações subordinadas adjetivas, para elas se ligarem à oração principal, essa ligação entre a oração subordinada, adjetiva, e a oração principal, ela é feita não por uma conjunção integrante, e sim por um pronome relativo, ok? Por isso nós precisamos entender o que é um pronome relativo, que é a nossa aula de hoje. Os pronomes relativos, como o nome já está dizendo, né, eles servem para estabelecer relações, ok? Relação entre o que? Entre quem? Entre a oração subordinada adjetiva e a oração principal, certo? Então, a função do pronome relativo é ligar, primeiramente, fazer a relação entre duas orações, a oração principal e a oração subordinada. E aí, como a gente sabe, os pronomes, eles servem para acompanhar e substituir os nomes, ok? No caso, os pronomes relativos, eles servem também para fazer referência a um termo antecedente, a um termo que vem antes, ok? E vocês vão ver que isso é crucial nas orações subordinadas adjetivas. Olha só, vamos dar um exemplo. Nós temos aqui a música que você cantou, é linda. Esse período, ele é formado por 2 orações, certo? Por 2 orações. A primeira é a música que você cantou e a segunda é linda, certo? O que vai acontecer? Para fazer a ligação dessas 2 orações, a gente usa o pronome relativo que, certo? Se não tivesse esse pronome, se a gente fosse dividir em 2 orações, ficaria: você cantou uma música, a música é linda. Aí, como vocês podem perceber, tem um termo que vai se repetir, que é o termo música, certo? E aí, como a gente já conversou várias vezes sobre, a gente deve evitar a repetição desnecessária de palavras, né, nos textos, quando vocês forem escrever as produções textuais de vocês. A gente deve evitar a repetição de palavras, ok? Por isso que a gente coloca a conjunção que, certo? Que ela vai servir para substituir, né, a palavra música, certo? Aqui ela vai ter a função da palavra música. Ela vai fazer referência à palavra música. E aí não fica repetitivo. A música que você cantou, o que você cantou? O que é isso? Certo? Então esse seria o uso do pronome relativo. Ele serve para substituir um termo antecedente, para você não repetir várias vezes a mesma palavra, não repetir esse termo, ok? E aí também, além de substituir esse termo, ele faz a ligação entre 2 orações, entre a oração principal e a oração subordinada adjetiva, que a gente ainda vai aprender quando retornarmos, certo? Então a gente usa os pronomes relativos aí na introdução de orações subordinadas adjetivas, ok?
E ele vai fazer referência a um termo que foi dito anteriormente. Continuando. Ops. Os pronomes relativos, né, são esses aqui que eu coloquei para vocês. Que, quem, onde, cujo, cuja, cujos, cujas, o qual, a qual, os quais, as quais. Esses são os pronomes relativos. Só que a gente não pode usar qualquer um em qualquer situação. Existe uma situação para a gente usar cada um deles, segundo a gramática normativa, certo? Vamos começar com o pronome que. O pronome que é o pronome mais utilizado, por isso que ele é chamado de pronome universal, certo? Na maioria das vezes, a gente utiliza esse pronome que no lugar de outros que deveriam ser utilizados, certo? Esse pronome ele vai poder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, ok? Ele serve para fazer referência a coisas, a pessoas, ok? Como, por exemplo, eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. O pronome que, aqui, ele vai servir... peraí. Só um minutinho. O pronome que, ele vai servir para retomar um termo, certo? Para quem, né, que o sinal está fechado? Para nós. Então, o que aí, ele vai servir, né, para substituir, retomar o pronome nós, ok? E ligar as duas orações, certo? Então, o que aqui está retomando quem? Pronome nós, ok? Então, o que é um pronome relativo que é muito usado e aí ele vai servir para substituir, né, para retomar pessoas, coisas, é bem amplo o uso do que. Só que em alguns casos vai gerar um duplo sentido, uma redundância. Aí nós temos o segundo, que é o pronome quem, certo? O pronome quem, ele é usado para substituir, para retomar o nome de pessoas, certo? Para retomar pessoas. A garota, o rapaz, a mulher, o homem, Joaninha, enfim, ele vai retomar pessoas, certo? Por exemplo, a garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Vamos lá. O pronome quem aqui, ele está sendo utilizado para retomar o quê? Para retomar o substantivo garota. Lembra? O pronome quem é usado para retomar, substituir o nome de pessoas. Garota aí, no caso, é uma pessoa. E aí nós temos o pronome quem. Ele é o mais correto a ser utilizado nesse caso. Tem pessoas que vão utilizar o que, mas aí está incorreto. Quando a gente for retomar pessoas, é interessante que nós usemos o pronome quem, certo? O próximo, o pronome onde. No caso do pronome onde, ele é utilizado para retomar o nome de lugares físicos, né? De lugares que existem na imaginação ou no mundo real, mas lugares que são físicos, certo? Então, a gente utiliza o pronome onde para retomar um lugar físico. Lembrando, retomar por quê? Porque ele já foi dito anteriormente, ok? Por exemplo, já vê algum lugar, um confuso casarão, onde os sonhos serão, desculpa, tem um errinho aqui, onde os sonhos serão reais e a vida não. Certo? Onde os sonhos serão reais e a vida não. Aí a gente tem aqui o pronome relativo onde para retomar um lugar. Que lugar é esse? O casarão, certo? Então, o pronome relativo onde vai ser usado para substituir os nomes de lugares, ok? No caso aqui, substitui o casarão, certo? Lembrando que isso é só uma introdução, a gente vai retomar. Se vocês precisarem assistir novamente para entender, assistam, ok? Vocês aqui estão só conhecendo e sabendo quais são as funções desses pronomes, certo? O uso deles a gente vai estudar mais a fundo, vamos resolver questões sobre,
certo? Ainda vai ter muito tempo pra gente fazer isso, não precisa se preocupar. O próximo tipo é o pronome cujo. Cujo, cuja, cujos, cujas, certo? Esse pronome ele é usado para retomar um substantivo, só que ele tem uma particularidade. Ele vai estabelecer uma relação de posse, certo? Entre o termo antecedente e o termo que vem após. Uma relação de posse, certo? Por exemplo, amar é refletir na lágrima um momento breve de uma estrela pura, cuja luz morreu. A luz é de quem? Da estrela, certo? Do termo antecedente. O cujo aí, ele vai retomar esse termo antecedente, certo? Que é estrela, e vai estabelecer uma relação de posse entre o que vem antes, que é o antecedente, e o que vem depois, certo? Estrela tem posse sobre a luz. A luz é de quem? A luz é da estrela. Então, o pronome cujo, cuja, cujos, cujas, ele vai retomar um substantivo estabelecendo uma relação de posse, certo? Os pronomes, né? O pronome o qual, os quais, a qual, as quais, né? Eles vão ser equivalentes ao pronome relativo que. Quando nós não pudermos utilizar o pronome relativo que, porque vai gerar uma redundância, um duplo sentido, uma ambiguidade, aí a gente usa esse o qual, a qual, os quais, as quais, certo? Por exemplo, existem coisas da vida das quais até Deus duvida. Vamos lá, as quais está retomando quem? Coisas. Para a gente não repetir o pronome coisas, aí a gente coloca. E aí, em alguns casos, esse pronome ele vai vir antecedido de preposição. Isso vai depender da regência da palavra, que a gente também vai estudar ainda mais na frente a regência, certo? Mas a gente sabe que existem algumas palavras que precisam de preposição. Por exemplo, os verbos transitivos indiretos, eles precisam de uma preposição. Então, quando houver a necessidade da preposição, ela tem que ser colocada. Se a gente não coloca, fica incorreto segundo a gramática normativa. Né? Foge da gramática normativa. Por exemplo, o moço com quem você saiu é músico. No caso aqui, a gente precisa colocar a preposição com antes do pronome relativo quem. Por quê? Porque se você saiu com alguém. A preposição com, ela é obrigatória, certo? Então, em questões de vestibular, de concurso, sempre vai ver essa partezinha de você saber a regência, se a palavra vai precisar ou não de preposição. O caminho pelo qual vim não é seguro. Nós temos aqui a preposição per mais o artigo o, que fica pelo, né? Pelo qual. Quem vem por algum lugar, certo? Por isso que aí a gente precisa usar essa preposição. Por exemplo, é aqui o lugar em que você se esconde. Quem se esconde em algum lugar. Ou seja, a preposição ela precisa estar lá, certo? Só retomando. Nós vemos hoje os pronomes relativos. O que são pronomes relativos? São pronomes utilizados para retomar algo que já foi dito anteriormente, visando evitar a repetição dessa palavra. E aí os pronomes relativos, ao retomar, podem inserir também orações subordinadas adjetivas, certo? Então, ele retoma um termo antecedente e ele faz a ligação entre as orações, beleza? Existem alguns tipos de pronomes relativos, né? Para cada situação a gente vai usar um, que, quem, né? Quem vai falar só de pessoas, que de coisas, onde de lugares, cujo estabelece uma relação de posse entre o termo antecedente e o que vem depois. Cada um desses pronomes, eles vão ser usados em situações distintas, certo? E aí, para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem a atividade, né, do livro de língua portuguesa, páginas 64 até a 66, e também um questionáriozinho que está em anexo, mesmo da primeira aula, tá ok?
É isso aí. Obrigada. Até a próxima. Nos